A componente principal 1 tem variância de 2,2785. Só a componente principal 1 tem 37,08% dos dados. A componente principal 2 tem 22,81% dos dados. A componente 3 tem 12,04% dos dados. Ok. Eu quero que vocês notem que a componente principal 1, como eu havia dito, as primeiras componentes principais são a que trazem uma maior quantidade de informação. E à medida que eu vou caminhando nas componentes principais, essa importância vai diminuindo. De sorte que a componente principal 14 só colabora com 0,17% dos dados. A componente 13 só tem 0,2% dos dados, e por assim adiante. No caso, com esse comando, eu consigo ver a importância de cada variável original, que é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, até pH em cada componente principal. Eu quero chamar a atenção de vocês que a variável original que tem o maior loading, que tem o maior peso, é a que tem maior importância. A gente está vendo aqui que, vamos ver, o potássio tem valores elevados em módulo. Então, quer dizer que provavelmente o potássio é uma das variáveis dominantes dessa análise. Mas para ficar isso de maneira mais clara, para vocês verem, eu vou criar o gráfico biplot através desse comando em azul. Como é que funciona o gráfico biplot? O módulo do vetor diz a importância da variável. Se vocês pararem para analisar, o nitrogênio e o molibdênio têm os menores vetores. Quer dizer que estes são os vetores menos importantes. Estas são as variáveis menos importantes. Ou seja, eu posso tirar os dois sem perda significativa da informação. Por outro lado, o ferro, o enxofre, o fósforo são vetores bem longos, de módulo bem grande. Então, quer dizer que esses vetores maiores dominam a análise. Ok, se vocês observarem, os vetores formam ângulos entre si. Por exemplo, o fósforo e o ferro, ou então o fósforo e o pH, formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, quando dois vetores formam um ângulo de 90 graus, quer dizer que esses dois vetores não têm correlação alguma. Por outro lado, se os vetores formam um ângulo próximo a 0 grau, quer dizer que a correlação entre esses vetores de maneira positiva é bem acentuada. Por exemplo, o pH e o ferro formam quase um ângulo perfeito de 0 grau. Quer dizer que essas duas variáveis são fortemente positivamente correlatas. Por outro lado, se duas variáveis formam um ângulo de 180 graus, elas são fortemente negativamente correlatas. Por exemplo, o pH e o Berzsoi, eles formam um ângulo de 180 graus. Quer dizer que essas variáveis são negativamente correlatas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que tem os locais de coleta distribuídos pelo gráfico. Por exemplo, o local 1 está bem aqui. Como o local 1 está perto do pH, ferro e alumínio, quer dizer que o local 1 tem valores de alumínio, ferro e pH bastante acentuados. Por outro lado, ele provavelmente vai ter valores de manganês, Berzsoi e ANDEF bem reduzidos. Quer dizer que a localização relativa de cada amostra no biplot fala um pouco se um parâmetro tem força ou não. Outro exemplo, o local 21 está muito perto do enxofre, fósforo, zinco, potássio, cálcio e magnésio. Quer dizer que o local 21 provavelmente tem essas variáveis de forma bem acentuada. Entretanto, ele está
formando um ângulo de 180 graus com o nitrogênio. Quer dizer que provavelmente no local 21 tem altos valores dessas variáveis e baixo valor de nitrogênio. Ok, existem outras formas de eu visualizar o gráfico biplot, usando o pacote Factormine, que basicamente basta eu escrever PCA e o nome do banco de dados, que ele já dá outra forma de visualização. Caso vocês prefiram essa visualização, eu acho mais interessante. Recapitulando, o PCA é uma forma de reduzir o número de componentes para eu visualizar melhor os dados. Aqui vocês podem ver que apenas duas componentes conseguem resumir quase 60% da informação. Eu consigo ver esta correlação no gráfico biplot. O gráfico biplot me diz a posição relativa dos vetores, de sorte que cada vetor é uma variável, e mostra a posição relativa das amostras. Através da posição relativa das amostras, eu sei se existe um comportamento acentuado de uma variável numa amostra. E para concluir, através do loading, eu consigo ver quais são as variáveis mais significativas. Se vocês prestarem atenção, aqui tem discriminado o PC1 e o PC2. No caso, o nitrogênio é o menor valor em módulo. Se vocês pararem para achar o nitrogênio, que está bem aqui, eles são os menores valores em módulo. E no caso, esses valores são representados no gráfico biplot. Pois é isso, pessoal. Isso aqui foi só para dar uma explanada de como o PCA funciona. Vocês têm meu contato, qualquer dúvida, eu aguardo e terei maior satisfação em atendê-los. Qualquer dúvida, às ordens. Pessoal, uma grande satisfação, um abraço e até a próxima.